Francisco Petro, você está lá dentro da trincheira da Petrobras. Você é um dos responsáveis exatamente por aplicar essa lei. Agora não precisa mais aplicar a lei, como é que fica? Olha, essa situação foi uma coisa até interessante, porque foi uma pequena mudança cirúrgica com uma consequência devastadora. A que está se pretendendo. A que está se pretendendo, por duas razões básicas. A primeira é que a gente percebe que a classe política, de uma maneira geral, não tem a concepção de que a atividade do Estado não pode ser confundida com a atividade das estatais de uma maneira bionívoca, ou seja, direta. A relação entre essas duas trincheiras do Estado, né, no direito americano se utiliza o termo instrumentality, que quer dizer instrumento do Estado, mas não é o Estado. Todavia, quando você tem o Estado que cuida do interesse público, a empresa estatal ela cuida da sua função destinada em estatuto social e que tem um certo objetivo. Essa situação por si só é conflituosa. Por quê? Porque o interesse público pode não atender ao interesse direto daquela estatal. E o político é aquele que deve zelar pelo bem público e pelo interesse público de uma maneira geral. E a empresa pelo seu objeto social. Portanto, na medida em que você permite que essas coisas se confundam, por este único fator já há uma grave confusão. E o segundo aspecto relevante é que, nesta relação e em acontecendo, tem todas as corruptelas que ele provoca. O clientelismo, a corrupção, a falta de fiscalização ou a mitigação da fiscalização que é exercida, por exemplo, pelo próprio Congresso, e assim por diante. Então, as consequências são muito relevantes. Vamos pegar em detalhes, Raquel? Posso prosseguir? Desculpa, estou tomando tua palavra e a do Caio. É que eu tenho uma curiosidade enorme de saber como é que fica agora a sua função, Francisco. A minha função, eu sou um conselheiro independente, eu vou exercê-la em prol da empresa, vou observar o que o estatuto da empresa considera e, obviamente, a restrição legal que existia e deixa de existir enfraquece do ponto de vista jurídico. Mas eu acho que existem ainda, no caso específico da Petrobras, muitos mecanismos de defesa. Mas, como sempre, isso depende da participação das pessoas e na sua visão a respeito de como interpretar essa lei. Por tudo passa pelas pessoas, né? Isso também passa pelas pessoas. Não adianta boas leis se as pessoas não tiverem objetivos nobres, enfim. Raquel? William, eu considero tudo o que está acontecendo no Brasil, com a questão da lei das estatais, um retrocesso histórico. Acho que é muito pior do que a aprovação da PEC. Embora já tenha sido um gasto grande, uma demonstração de descompromisso fiscal, mas a lei das estatais ela tinha sido um ganho da sociedade brasileira, fruto de um trauma, certo? Que foi a Operação Lava Jato e tudo que ela desvendou. Quando você junta dois interesses casuísticos, que é o interesse do Lula em nomear o mercadante para o BNDES, e não só ele, várias outras pessoas em que ele está tentando, ele ficou muito irritado por não poder colocar as pessoas que ele queria nos cargos que ele queria, com os interesses do Centrão, que é de voltar a ocupar politicamente essas empresas para vários fins, porque quando um político quer uma diretoria de uma estatal, a gente pode desconfiar dos fins, já que um político não entende de como explorar ou furar poço de petróleo. Você está se referindo a um caso célebre da política brasileira do então presidente da Câmara, ele veio a ser presidente da Câmara, que dizia, eu quero uma diretoria da Petrobras, mas eu quero uma que fura poço. Que fura poço, do Severino Cavalcante. Então, essa tentativa do Centrão de mudar a lei das estatais, ela começou já há alguns meses ali, ainda estamos no governo Bolsonaro, mas ela começou ali, ela vem agora no governo, já nesse finzinho de governo Bolsonaro, início do governo Lula, se junta a esses dois interesses para produzir um retrocesso histórico. Será que a gente devia mudar o nome? Porque, assim, como, claro, na imprensa, ou no nosso trabalho de imprensa, muitas vezes a gente faz uso extensivo das ironias, né, Caio? Ficou carimbado ironicamente como emenda mercadante, ou
projeto de lei mercadante, essa de modificação da lei É estatais. simplista. Deveria ser chamado Lei Severino Cavalcante? Pode ser um bom nome também, William. Qual é o cálculo político atrás disso? É esse brutal que a gente suspeita que seja? Bom, a gente pode olhar... Porque às vezes a gente não quer acreditar, mas é, né? Tem várias óticas para a gente olhar. Bom, a primeira, haverá no próximo governo, e já está em curso no próximo governo, um processo de desconstrução de avanços que a Lava Jato deu. E a lei das estatais é um resultado da Lava Jato. A Lava Jato tem muito problema, mas a Lava Jato ela produziu algumas proteções, como a lei das estatais, que ainda no governo interino do Michel Temer, que foi a lei das estatais. Eu acredito que ao longo do governo Lula III haverá outras desconstruções que foram construídas em razão da Lava Jato, do que a Lava Jato teve de bom. Nós veremos muita coisa. Já se fala, por exemplo, em revisão das regras do acordo de leniência, já se fala, por exemplo, em revisões de ali alguns instrumentos do sistema penal, do sistema acusatório. Então, isso tem a ver com direito criminal e com direito penal, o que está acontecendo hoje, porque é um efeito do que a Lava Jato produziu no PT, produziu no Lula, e o Lula chega com isso, com essa bagagem de 580 dias preso, um partido que viveu tudo que viveu, colegas presos, aliados presos, e essa ascensão desse governo, ela carrega isso, ela carrega muito disso também. Petros, qual é o grau qual é o tamanho desse estrago? É muito grande. Eu fui do conselho da Petrobras na época da Lava Jato. Nós fizemos um conselho independente que comandou e mandou bastante da empresa para reconstruí-la. Eu presenciei momentos dramáticos dentro da empresa e sei das consequências. De que tipo esses momentos? Por exemplo, quando caiu o petróleo para $25 e você tinha um grau de endividamento provocado por a falta de um planejamento estratégico enormemente recheado por investimentos ineficientes, nós tivemos que fazer uma política de vender ativos, de reestruturar velozmente a empresa. A Petrobras quase quebrou. A empresa, tecnicamente, ela quebrou. Tecnicamente, ela quebrou. Ela não quebrou porque é estatal. E ela é uma empresa de petróleo, que, como dizia o Paul Getty, né, um bom negócio é uma excelente empresa de petróleo. O segundo melhor negócio é uma empresa mal administrada de petróleo. Mas então, isso talvez não valha para os próximos anos, mas certamente vale até agora. As consequências são muito sérias e eu acho que o governo... Eu não acredito que essa mudança da lei seja uma propositura específica do governo. Ela agrada ao governo, mas eu acho que isso é uma coisa corporativa da classe política brasileira. Existe uma visão... ponto que o Caio estava se referindo. Então, alguns desses aspectos, Caio, eu acho que são importantes. Por exemplo, a revisão dos acordos de leniência no sentido de dar uma viabilização para empresas é um aspecto importante. Isso não pode se confundir com a coisa leviana de que sejam as mesmas empresas, com os mesmos controladores e com os mesmos modos. Então, inclusive, eu acho que um dos erros da Lava Jato foi atribuir à pessoa jurídica as consequências que foram formuladas pelos diretores e, sobretudo, acionistas dessas empresas. Milhares de empregos foram perdidos e uma capacidade de elaboração de projetos e execução de projetos na área de empreiteiras, por exemplo, foi perdida. Mas muitas dessas empresas, elas tinham a base do negócio delas na corrupção. Mas não e aí necessariamente, elas deixaram de fazer sentido. Mas não necessariamente desprovidas de capacitação técnica. Foram empresas que, inclusive, tinham capacidade de concorrer no exterior. Eu não estou defendendo as empresas no sentido estrito de uma ou outra. Eu estou dizendo, do ponto de vista filosófico, a preservação das empresas é uma necessidade. Agora, isso não se confunde com as práticas. E o que vai acontecer é que qualquer revisão colocada criou uma camisa de força para o governo que eu não sei por que ele se meteu. Revisão da lei. Okay. Vai criar porque, veja bem, qualquer coisa que seja feita no sentido, inclusive, positivo, como, por exemplo, uma revisão dos acordos de leniência, vai ser lido
como uma interferência descabida em favor disso ou daquilo. Afora isso, eu tenho certeza que os interesses ilegítimos ao redor de uma empresa onde se transacionam bilhões de dólares, William, é preciso que as pessoas, o público, entendam uma coisa. A aprovação de projetos de $1 bilhão na Petrobras é um ato quase que comum. Você senta numa cadeira de conselho e aprova um projeto de $1 bilhão. Então, é uma responsabilidade imensa. As pessoas não têm dimensão disso. E ao redor desses projetos tem um monte de interesse. Eu acho que eu ainda quero esperar que esse governo venha a fazer uma reflexão sobre o quão isso vai afetar... Mas você está dizendo que não é apenas o governo, é a classe política. Então, era isso que eu queria complementar no que o Petro está falando, trazendo um pouco de apuração. Porque hoje, junto com a revisão da quarentena, veio a revisão dos gastos, a mudança do limite de gastos com publicidade. Né? Era a mesma coisa que penduraram o jabuti ali. Se podia gastar só 0,5% do faturamento em publicidade e agora é 2%. São bilhões e bilhões de reais a mais publicidade, que era o cerne ali da corrupção. A classe política nunca se conformou com perder esse espaço de poder dentro das empresas estatais. E a forma com que essa mudança na lei das estatais está sendo feita é uma prova disso. Esse substitutivo que foi apresentado pela relatora, ele veio quase 11 horas da noite ontem, surpreendendo absolutamente todo mundo, num acerto entre Lula e Lira, numa reunião em que eles tiveram de manhã, e com a classe política toda de acordo, William. Votaram pelo texto base Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, uma série de parlamentares da oposição. Um corte pelo espectro inteiro. Exato, difícil quem se salva. E aí hoje, os poucos bombeiros que tentavam se colocar contra, e aí estou trazendo o PSDB, que foi o autor da lei, alguns parlamentares do Podemos, alguns parlamentares do Novo, o esforço era de tentar convencer o PT que ele estava dando um tiro no próprio pé e que ele ia trazer para si a pecha de que estava voltando com a corrupção para o país, carregando todo esse histórico. Agora, como convencer o Lula? Que todo mundo diz que está cada vez mais arrogante, se colocando de uma forma cada vez mais incisiva, tomando as rédeas de todas as decisões econômicas. Vamos olhar esse aspecto, o aspecto do cálculo e do raciocínio político dos agentes que são responsáveis, afinal de contas, como você estava dizendo, há pessoas que são responsáveis pela tramitação, por exemplo, de uma peça legislativa como essa, Caio. O que a Raquel está apontando, o Petro também tinha apontado, são as consequências políticas desses atos. Qual é a reflexão no PT, que vai assumir o governo agora, em 1º de janeiro, com o presidente eleito Lula, a respeito de danos, não danos? Isso chegou a ser considerado? Ou se supõe que é possível levar adiante, não importa, que tenha força para levar adiante o que quiser? William, a gente precisa atrelar aqui na mesa, né, e nesse debate sobre essa questão, a PEC da transição, a PEC do estouro, porque o desmantelamento, a flexibilização da lei das estatais, que está em curso, deve ser aprovado até antes da PEC, né, porque amanhã, muito provavelmente, o Senado vai pautar, né, e estava havendo, inclusive, um acordo de líderes, hoje o debate no Senado era esse, um acordo de líderes para levar direto para o plenário, sem precisar passar pelas comissões, ou seja, quando leva direto para o plenário é porque é extremamente consensual. A gente precisa atrelar a flexibilização da lei das estatais ao debate da PEC, porque o governo Lula, e aí meio que tentando te responder, ele enxerga na flexibilização da lei das estatais como um instrumento a mais para pagar a PEC. Para pagar a PEC. Do ponto de vista político. Do ponto de vista político, porque ele consegue, se ele tinha uma trava, se ele estava amarrado, né, uma camisa de força, para oferecer ao Centrão e ao Congresso a abertura de espaços no seu governo, não só do primeiro escalão, não se trata só de mercadante, longe disso, de segundo, de terceiro escalão, e estados e municípios também, os governadores eleitos também, os governadores que vão apoiar também este governo, muitos governadores da tal da Frente Ampla. Ou seja, ele consegue com isso destravar uma série de negociações políticas que vão desaguar na PEC. A PEC tem um problema do Supremo, a gente vai falar da PEC daqui a pouco, mas virou um instrumento a mais. Antes o instrumento era, vai ser o Ministério A, B ou C.
Agora você tem o segundo escalão, você tem o terceiro escalão e você tem todos os estados e tudo liberado para pagar esse preço político da PEC. Caio, eu queria acrescentar uma coisa pouco comentada, são as estatais dos estados e dos municípios, porque elas também favorecem a esses pactos regionais e estaduais. Quer dizer, o desastre institucional nesse caso é grande. E, se me permite, eu gostaria de lembrar o seguinte, se do ponto de vista político a interpretação aqui é uma facilitação, há um assunto subjacente não muito óbvio que hoje, uma queda das ações das empresas. Da Petrobras, especialmente. Petrobras. Quase 10%. Quase 10%. 9,8%. O custo de capital da companhia aumentou, porque o valor de mercado cai, o nível de endividamento relativo aumenta, o credor começa a suspeitar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, todas as questões da gestão tipicamente empresarial com repercussão política estão com um escrutínio maior do que na campanha. Preço de combustível, no caso da Petrobras, investimentos. Inclusive, hoje, uma das coisas mais ouvidas hoje no mercado foi: ainda bem que nós tiramos todos os recursos via dividendos, porque nós tínhamos razão. Esses recursos seriam usados de maneira inadequada. E na questão da publicidade, nós vamos passar na Petrobras de uma conta de 0,4% do faturamento para uma conta de 2%, o que significa 5 vezes mais. Você tem esse número absoluto na cabeça? 10 bilhões de reais. Para gastar em publicidade. Para gastar em publicidade, só a Petrobras. E a gente estava falando, acho que de 450 milhões de previsão do orçamento do ano que vem? 400 algo assim. Algo assim, quer dizer, a consequência disso é como eu disse, quer dizer, se de um lado alguém acha Uma empresa que tem domínio de mercado, certo? Isso. Ela não precisa de um gasto publicitário dessa monta. Prossegue, Pedro. Não, só dizer o seguinte, quer dizer, se alguém acha, Caio, faça o seu contraponto, que fez um grande acordo, uma grande costura inteligentíssima, com um fechamento às 2h da manhã, ele, na realidade, vestiu a camisa de força do ponto de vista da gestão do público para a empresa, quer dizer, do setor público para a empresa estatal e vice-versa, porque a contribuição marginal para o desenvolvimento que poderia ser dado ao Estado brasileiro via as empresas estatais, no caso da Petrobras, está sob forte escrutínio. Hoje, no mercado de capitais, quem estava neutra em relação à Petrobras, já com a suspeita, passou a recomendar venda. Eu não sei se isso deveria ser meritório para o governo. E esse desprezo pelo mercado, eu não estou aqui defendendo o mercado tem as suas virtudes e os seus defeitos, como todos nós sabemos. Ele não é, por exemplo, um visionário sobre as coisas. Mas o efeito que está sendo produzido está tornando o mercado como um termômetro com consequências muito importantes para a política econômica como um todo. E isso não está nos cálculos políticos, Caio? Não, isso não passa. O cálculo político imediato é sempre a ocupação de espaços de poder, que numa troca de governo se abrem praticamente todos. Agora, eu acho surpreendente nessa história toda a base do Bolsonaro também ter gente que é do partido do MDB, por exemplo, em cujo governo a lei das estatais foi feita, também tem embarcado. Esse é um acordão clássico de Brasília. Ele não costuma acontecer sempre, quando envolve todas as forças políticas, mas neste caso é o acordão classicíssimo da política brasileira. Hoje era engraçado o que a gente ouvia dentro do PL. O discurso era assim: não, nós votamos a favor do texto base porque achamos que 36 meses é muito. Aí colocamos um destaque para derrubar os 30 dias. Um destaque que todo mundo sabia que não ia passar. E aí você perguntava de bastidor, mas então você concordou com isso? Não, qual o seu interesse? Não, na verdade, vamos deixar o PT se lascar. Vamos deixar o PT realmente mostrar que eles vieram para trazer a corrupção de volta. E não estão, na verdade, admitindo o seu próprio interesse, que é o mesmo do PT, que é o mesmo dos vários outros partidos, que é o interesse da classe política de ocupação das empresas estatais. Como é que você viu essa ocupação de dentro da Petrobras? A ocupação política. Eu não vivia a ocupação, eu vivia a desocupação. A desmontagem. Mas com isso você soube como foi feito? Olha,
primeiro, uma empresa totalmente segregada por áreas, sem uma integração operacional, com projetos balizados por mecanismos, vamos dizer, de poder que não eram visíveis à governança. Uhum. Eu gostaria de relembrar o velho exemplo, o Pedro Barusco, que era o gerente executivo. Lembrando que um gerente executivo na Petrobras equivale a um diretor adjunto, certo? Ok. O Pedro Barusco, que era um diretor adjunto da Petrobras, amealhou para si próprio 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Então, nós temos que lembrar, quer dizer, a empresa totalmente fragmentada, uma empresa cujos objetivos estratégicos eram vendidos de maneira publicitária e internamente um verdadeiro pórtico de projetos de $1 bilhão que resultaram no endividamento, que considerava que o petróleo ficaria a $100. Refinarias situadas em estados onde não faziam sentido para atingir objetivos políticos e projetos que já partiam do famoso conceito do VPL, o valor presente líquido, quando você traz a presente o que aquele projeto vai te gerar. Abreu e Lima, por exemplo, tinha um VPL negativo. A Petrobras começou a construir a refinaria sabendo que ela nunca geraria lucro para a empresa. Petros, para encerrar a nossa conversa, agradecemos muito a sua disposição de trazer esse tipo de informação lá de dentro para a gente. Acho que é super esclarecedor para o público. Espero que tenha sido. Estamos de volta ao passado? Nós estamos de volta ao passado na esperança de construirmos o futuro. Eu acho que a composição dessa equação é um completo desastre. Se eu pudesse falar como cidadão, não na minha posição, eu gostaria que a classe política como um todo repensasse isso. Isso é um desastre que está sendo feito e cuja repercussão é muito mais longeva, talvez, do que a gente verificou até agora. Lembrando que o passado também elegeu o Bolsonaro presidente, em razão de muita coisa que a gente está falando aqui. Muito bem lembrado. Francisco Petros, advogado, economista, conselheiro de administração da Petrobras. Obrigado aqui do WW pela sua presença e participação. Sempre bem-vindo. Volte. Okay. Boa noite. Prazer.